Olá, amigos do Espiritismo com Jesus. Muita paz, muita luz e que o Mestre amado possa nos envolver e conservar em seu coração. Agradecemos o convite na pessoa do nosso irmão Tiago. O meu nome é Delano e nós atuamos no movimento espírita na cidade de Belo Horizonte, em duas casas. A Casa Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus, e o Lar Fraternidade Maria de Nazaré, o Lafran. Vamos dialogar um pouco sobre a reforma íntima, a transformação pelo amor. E nós vamos tomar como base um ensinamento do apóstolo Paulo, que está na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. E Paulo assim nos ensina que quanto ao nosso passado, que nós despojemos do homem velho, que se corrompe pelas concupiscências enganadoras. E nós, a partir de agora, possamos nos renovar pelo sentimento do Espírito. Vós revisais o homem novo, que segundo Deus é criado em sua verdadeira justiça e santidade. Este texto de Paulo, ele se atualiza porque é uma mensagem, como sabemos, imortal. A doutrina espírita tem como objetivo reviver todo o ensinamento de Jesus, ensejando-nos a busca tão almejada da paz, da felicidade, do amor. E isso nós vamos gradativamente compreendendo e aprendendo a partir do momento que nós nos propormos a realizar em nós a reforma íntima. Então, qual é o conceito da reforma íntima? Seria o processo contínuo do autoconhecimento, do conhecimento de nossa intimidade espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 919, aquela famosa pergunta de Allan Kardec e a resposta da espiritualidade, quando coloca para nós o conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já havia nos dito, o filósofo Sócrates, e que na mensagem desta questão do Livro dos Espíritos, o Espírito de Santo Agostinho vai desenvolver para nós como ele realizou o conhecimento de si mesmo e se propôs a trabalhar este processo contínuo da renovação em si mesmo da moral. Reformar o íntimo é renovar em nós o espírito, para que ele possa cada vez mais tomar consciência daquilo que ele realmente o é, a sua essência. E a partir do momento que cada um de nós iniciarmos conosco mesmo essa empreitada, essa jornada, nós vamos talhar em nossa intimidade o modelo
de Jesus pela aplicação de seus ensinamentos em nosso dia a dia. É a transformação de tudo aquilo que é velho, na imagem de Paulo, na carta aos Efésios, para nos tornarmos o homem novo, feito à imagem de justiça e santidade por Deus, nosso Pai. Aí nós separamos aqui alguns pontos para que nós possamos refletir um pouco. Por que a reforma íntima? Por quê? Para que a reforma íntima? Onde fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? Como fazer a reforma íntima? Então essas perguntas, elas precisam ser amplamente respondidas por nós que estamos estudando a doutrina dos Espíritos. Para quê? Por quê? Onde fazer a reforma? Como fazer a reforma? Pois bem, então eu gostaria de fazer uma leitura, pela permissão de todos, do item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo 17, o título é Sede Perfeitos. E como a proposta é trabalhar em nós essa reforma de nossa intimidade, de nosso espírito, de nosso coração, de nossa mente, para aquilo que é bom, para aquilo que é melhor, para aquilo que é verdadeiramente justo, Allan Kardec, de forma extraordinária, vai trazer para nós, neste item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição intitulada Os Bons Espíritas. Então eu vou ler e estou deixando aqui até um espaço para quem quiser pegar o seu Evangelho e acompanhar a leitura, será muito importante, porque é uma lição maravilhosa. Allan Kardec inicia-se assim: o Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita. Então vamos fazer aqui uma reflexão. Conduzem-nos ao resultado acima. Que resultado é esse? No item 3 do capítulo 17, há uma lição muito conhecida por muitos de nós, intitulada O Homem de Bem. E nessa mensagem, que é de Allan Kardec, ele vai listar para nós a aplicação do verdadeiro homem de bem diante da sua vida, em todos os níveis aos quais ele será chamado a atuar, seja no corpo físico, seja fora do corpo físico, seja em família, seja numa atividade profissional, seja numa atividade social. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, sabe se comportar, se conduzir com muita serenidade, com muito equilíbrio e, acima de tudo, com misericórdia. Lembrando que a reforma íntima, ela vai trazer como objetivo o amor. Nós
realizarmos a conjugação deste verbo amar em todos os sentidos e níveis da nossa vida. Então, quando Kardec coloca que o Espiritismo bem compreendido é uma pergunta que cada um de nós devemos responder. Nós espíritas temos de fato compreendido a doutrina espírita? Temos compreendido o ensinamento dado pelos espíritos superiores? Trouxemos aqui no início, dentro da questão 919 do Livro dos Espíritos, ao qual muito de nós já leu, já estudou, já até mesmo refletiu sobre ela. Mas será que de fato nós compreendemos essa mensagem de Santo Agostinho na sua essência? Então, precisamos a partir de agora usarmos de sinceridade conosco mesmo. Sede perfeitos é o título deste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec está nos propondo aqui uma reflexão em torno se realmente temos sido bons espíritas. Porque o verdadeiro espírita é aquele que compreende e sabe aplicar a doutrina em todos os momentos da sua existência, da sua vida. Então, Kardec continua na lição que o verdadeiro cristão é o verdadeiro espírita. Então, sermos cristãos de forma verdadeira é sermos espíritas, ou sermos espíritas é sermos verdadeiramente cristãos. E aí ele continua: o Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita a todos nós uma melhor compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida, esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, Allan Kardec está mostrando para nós que a doutrina espírita traz, na sua essencialidade, quando bem compreendida, a aplicação do ensinamento moral de Jesus, que, como todos nós sabemos, é o guia, é o modelo de todos nós. Despojar do velho homem, do homem velho, corrompido pelas paixões aviltantes, sedutoras e enganadoras, e que o apóstolo Paulo define essas paixões como as concupiscências, que são esses erros aos quais devemos eliminar, pelo processo de autoburilamento, de autoesforço, de autoconhecimento, e que a ferramenta do Espiritismo nos prodigaliza de uma forma efetiva, aqueles que realmente têm essa vontade de se transformar para melhor, nós vamos aprendendo gradativamente
a enriquecer a fé, que nada mais é desta confiança absoluta que devemos ter em Deus e em suas leis, na justiça divina. E aí, Kardec continua neste texto. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias. A clareza é a sua própria essência. E é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então, Allan Kardec está nos chamando a atenção diante da realidade das manifestações ao qual, de forma ampla, os espíritos têm realizado dentro do Espiritismo. E será que cada um de nós temos sabido avaliar essas manifestações? Compreendendo e entendendo essas manifestações? Então vamos pegar aqui um exemplo. Muitos de nós, ao estarmos atuando dentro das casas espíritas, participamos de uma reunião de natureza mediúnica, onde há manifestações dos nossos irmãos despojados do corpo físico. Várias casas possuem diversas reuniões. As mais comuns são as de desobsessão. Então, quando um espírito se manifesta em uma dessas reuniões, e este espírito ele vai relatando a sua experiência, e essa experiência não foi tão boa enquanto ele estava no corpo, será que o médium ostensivo que está recebendo e dando passividade a este amigo, a este irmão, relatando a sua experiência, e o esclarecedor que ali se encontra dialogando com ele, ao deixar a reunião, e nós, em nossos lares, fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos da noite de uma reunião de desobsessão, desde a nossa chegada à casa espírita, a relação com os irmãos encarnados, o momento de estarmos na sala mediúnica, a prece, as leituras e os diálogos que ali estarão sendo realizados. Será que nós consigamos fazer uma avaliação bem feita daqueles relatos e nos propormos, diante daquelas experiências, realizarmos em nós uma reavaliação de nossos valores, de nossa conduta, de nosso processo de relação, seja dentro do lar, seja na atividade profissional, até mesmo dentro da casa espírita? Kardec está nos chamando a atenção para este tópico. E aí ele continua. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum?
Será preciso que nós tenhamos que ter uma inteligência extraordinária para processar, para avaliar uma colocação de um amigo espiritual relatando ali a sua dificuldade, falando-nos da sua experiência do passado e aquele momento em que ele ali está, sabemos nós que é a consequência daquilo que ele gerenciou como causa diante da sua própria vida? Então vamos observar que a proposta da reforma íntima, a doutrina espírita, ela tem nos apresentado de várias maneiras, de várias formas. Então, basta que nós saibamos realizar aquilo que Kardec inicia nesta lição, do item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. A compreensão do Espiritismo de forma efetiva faz com que o espírita trabalhe em si mesmo o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. E aí nós poderíamos até voltar lá no item 3 para lermos a lista ao qual Kardec nos propõe do verdadeiro homem de bem. Então fica aí o convite a todos para que depois, com calma, façam uma leitura ou uma releitura deste item número 3 do capítulo 17. E por que não? De todo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos caminhando aqui. Seria necessário, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não. Pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial, do espírito encarnado. Então, Allan Kardec está aqui revelando para nós que não quer dizer que homens cuja intelectualidade são mais avantajadas, somente eles compreenderão o Espiritismo. Não. E aí ele faz um paralelo ao demonstrar para nós que muitos que têm uma intelectualidade avançada não compreendem. Porque o senso de moralidade ainda não foi trabalhado. É o que ele chama de maturidade do senso moral. Porque isso está em afinidade com a intimidade do espírito. Então, o espírito, mediante as suas experiências no plano físico, ele pode trazer aos olhos do mundo um certo grau de ignorância por parte dos conceitos humanos, mas que na realidade
na essencialidade, na sua intimidade, ele é muito mais sábio, devido ele já ter forjado na sua intimidade este senso de maturidade moral. Querem ver um exemplo? Nós vamos encontrar por parte da grande maioria dos teólogos, dos cientistas teólogos, ao analisarem os textos do Novo Testamento, e de preferência da vida daquela que chegou-se até nós, dos apóstolos de Jesus, é muito comum termos referência por parte desses irmãos que os apóstolos eram homens ignorantes. Não eram homens instruídos do ponto de vista da intelectualidade humana. Bom, essa é a visão de um mundo material. Mas hoje nós sabemos, através da espiritualidade amiga e benfeitora, principalmente por parte da mediunidade de nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que os apóstolos de Jesus eram homens de uma sensibilidade moral, de uma maturidade moral muito abrangente. Quem lê a obra Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, irá comprovar isso. Então, é um exemplo. Mas vamos continuar aqui. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles ou para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. Então, vejam bem a colocação de Allan Kardec agora. São, afinal, os espíritas imperfeitos, os quais se estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, de se renovarem, de processarem em si mesmo essa mudança, ao qual somente através do autoconhecimento e da vida de relação que teremos uns para com os outros, podemos e devemos colocar em prática aquilo que o nosso guia e o nosso modelo exemplificou, Jesus. Porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante,
a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Olha que coisa interessante Kardec está trazendo para nós. Mostrando que aqueles que, de fato, não realizarem na atualidade ou na oportunidade, conforme no início nós fizemos aquelas perguntas, quando fazer a reforma íntima? Todos os dias, todos os momentos, nós estamos tendo esta oportunidade de realizar a renovação, conter a nossa impulsividade. Quando algo chega até nós, ou que nos aconteça, saibamos agir com equilíbrio. Se nós conseguirmos realizar isso, nós estamos dando passos importantes no processo da nossa renovação. Então, vamos refletir. Como que nós temos agido? Como fazer a reforma íntima? Agir com equilíbrio ou reagir por impulso? Se o nosso exemplo é Jesus, lembremos que todo o texto dos 4 evangelhos, narrado pelos evangelistas, mostra-nos o Mestre agindo com serenidade e com equilíbrio, e não tendo uma reação por impulso. Então vamos avaliar isso com muito carinho. E de que forma nós realizaremos essa avaliação? Dentro do próprio exemplo trazido por Santo Agostinho, na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos, 919A. Continuemos. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. Se a proposta é a transformação moral, a reforma moral pelo amor, precisamos então, a partir de agora, estarmos mais receptivos em nosso sentimento a compreendermos uns aos outros. É termos a empatia, é termos a compaixão, é termos a piedade de entender que cada espírito traz as suas próprias experiências e que precisa e que necessita ser respeitado. Embora isso não quer dizer que nós vamos compartilhar ou sermos coniventes caso ele esteja errado, mas que nós tenhamos, ao menos, uma compreensão das dificuldades que aquele coração traz em si mesmo. E aí, Kardec define para nós aquela célebre frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então,
meus amigos, meus irmãos, esse item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é riquíssimo e que nós deveríamos lê-lo constantemente. Não somente este item, mas todo o capítulo 17, como também a questão de número 919 do Livro dos Espíritos, para que possamos arregimentar em nós essas reflexões e digeri-las com muito carinho em nossa intimidade, para compreendermos com Jesus a proposta do amor. Novo mandamento eu vos dou, ensina-nos o Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. É o ensinamento de Jesus no Evangelho de João, em seu capítulo 13, nos versículos 34. E no 35 ele afirma: somente assim vós podereis ser reconhecidos como os meus verdadeiros discípulos. Eu agradeço imensamente esta oportunidade e que Jesus possa nos abençoar e que possamos reavaliarmos as nossas atitudes diante deste acervo que a doutrina dos Espíritos nos traz. Que todos possam ser abençoados por Deus, envolvidos por Jesus, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus.